Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta manhã o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor te encoraje, que Ele te encha de ânimo para você enfrentar os desafios do dia a dia. E para isso eu quero trazer uma palavra que vai falar diretamente ao seu coração. Uma mensagem que vai fazer você pensar sobre qual é o propósito da sua vida. E ao final, eu vou orar por você, pela sua família, vai ser uma bênção. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho colocado uma oração de fé, uma mensagem para te abençoar. E eu conto com você para caminharmos juntos na presença de Deus. E eu quero começar o nosso momento de oração desta manhã te fazendo uma pergunta. Você vive para quê? Qual é o propósito da sua existência aqui na Terra? Você sabia que a grande maioria das pessoas vive apenas enfrentando as lutas do dia a dia, enquanto elas esperam para ver o que vai acontecer no futuro? Elas esperam que os seus filhos cresçam, esperam pelo ano seguinte, esperam pela hora de fazer aquela viagem que elas tanto sonham. Elas esperam pelo dia de amanhã, ou seja, elas vivem de futuro e elas não desfrutam do presente que se chama hoje. E sem você perceber, pode ser que você também esteja no mesmo barco, deixando o tempo que Deus te deu aqui na Terra passar. Pode ser que você esteja jogando a sua vida fora, sem ter algo de novo que te motive, que te incentive e que te encha de ânimo e de esperança. Enfim, a sua vida não tem um propósito. E certa vez alguém disse algo muito interessante. Essa pessoa disse assim, algumas pessoas morrem assassinadas, outras morrem doentes, outras morrem em acidentes, mas a grande maioria das pessoas morre devagar, dia após dia, desperdiçando o precioso tempo que Deus lhe deu. E isso é uma grande verdade, né, irmãos? A maioria das pessoas está apenas sobrevivendo. Elas não estão vivendo o propósito que Deus tem para ela. E por isso é muito importante que você saiba que você nasceu para servir ao Senhor, você nasceu para viver para a glória de Deus. E quando você entende isso, você tem força para resistir às provações, às tentações. É como se fosse uma âncora que você lança durante a tempestade no mar. É uma fortaleza que te protege durante as batalhas da vida. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que um homem chamado Barnabé, ele visitou os cristãos de Antioquia. E quando ele chegou lá, ele encorajou aqueles irmãos a viverem suas vidas com propósito. E eu quero ler para você o que está escrito em Atos capítulo 11, o versículo 23. Olha o que diz. Quando Barnabé chegou ali e viu a graça de Deus sendo derramada, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Olha isso, irmãos. Barnabé aqui estava dizendo que aquele povo, eles deviam ter mais do que uma fé em Jesus. Aquelas pessoas precisavam viver para o Senhor, sendo fiéis a Ele de todo o coração. E esse discurso vai de encontro ao que foi pregado pelo apóstolo Pedro. E eu quero ler para você o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 3. Olha o que Pedro disse a todos aqueles que servem a Cristo. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Olha que palavra de exortação, né, irmãos? Aqui Pedro está dizendo que aqueles irmãos deviam parar de gastar tempo à toa, deviam parar de desperdiçar as suas vidas, já que eles já tinham gastado tempo bastante lá no mundo quando eles não conheciam a palavra de Deus. Então eles deveriam até mesmo passar por sofrimento, isso é normal na vida do cristão. E ele disse que o sofrimento nos ajuda a romper com o pecado. Assim como Cristo sofreu, assim como Cristo carregou a sua cruz, nós também devemos carregar dia após dia, porque assim estaremos mais próximos do Senhor, assim o Senhor cumprirá a vontade dele na nossa vida.
Então, antes de conhecermos a Jesus, a sua palavra, nós éramos como se fosse um barco sem direção, conduzidos pelas paixões deste mundo e pelos desejos da nossa carne. Mas agora nós sabemos quem é Deus, nós sabemos qual é a vontade do Senhor, que vivamos em santidade, então nós precisamos fazer com que Deus conduza a nossa história. Devemos ter como principal objetivo da nossa vida viver para Cristo e dedicar o nosso corpo e a nossa alma totalmente ao Senhor. Nós temos que mostrar a este mundo, irmãos, que nós não estamos aqui por acaso, que Deus é o nosso Pai, que o Senhor tem planos para a nossa vida. E nós também devemos estimular as outras pessoas a confiarem nas promessas de Deus e pregar o Evangelho fora de tempo, em tempo. Nós devemos fazer a obra do Senhor. E eu sei que todos nós temos preocupações com este mundo, nós precisamos pagar contas, temos famílias para sustentar, nós temos objetivos, sonhos também. E isso é importante, mas se nós servimos a Deus somente com esse propósito, nós estamos limitando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E por isso o mais importante é que nós nos disponhamos para fazer a vontade dEle, para sermos usados nas suas mãos. Então, se você encontrar pessoas no seu dia a dia, não perca as oportunidades, fale do amor de Deus, fale do Evangelho, fale que é somente com Jesus que a vida da pessoa pode ser salva e transformada. Amém? Então, se você entendeu que esse é o propósito principal da sua vida, eu quero orar por você agora, tá bom? Então feche os seus olhos, eu vou orar por você, mas eu gostaria também que, se você puder, ore em pensamento, ore com palavras, ore junto comigo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesta manhã para Te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia que está começando. Oh, meu Pai, como é bom ouvir a Tua palavra, Pai. Como é bom ouvir a Tua palavra que nos renova, que nos encoraja. Senhor, quantos de nós temos vivido a vida como se não houvesse um futuro, uma eternidade, porque estamos tão preocupados, ó Deus, com as coisas dessa terra. Mas nos ajude, Senhor, a perseverarmos pela fé nos Teus caminhos, que a cada dia o Senhor seja a nossa prioridade, porque Jesus mesmo disse que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ó Senhor, eu creio, o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Ninguém nasceu por acaso, ninguém passa por lutas por acaso, tudo tem um propósito. Nos ajude a entender, Senhor, os Teus caminhos. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que os Teus caminhos são muito mais elevados que os nossos. Os Teus pensamentos são maiores que os nossos. E por isso Te pedimos, ó Deus, revela a Tua vontade para a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, abençoa a vida desse irmão e dessa irmã, a sua família, que essa pessoa venha conseguir ter uma fé maior do que os seus problemas. Aumenta a nossa fé, Senhor, e que essa pessoa nunca se esqueça das Tuas promessas, de que o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Ajuda-nos, meu Pai, a não sermos engolidos pelos problemas deste mundo. São tantas dores, sofrimentos, mas quando nós sofremos por fazer a vontade de Deus, aí existe recompensa. Aí o Senhor derrama do Teu bálsamo, da Tua presença. Oh, meu Deus, o meu desejo nesta oração é que o Senhor abra os olhos de cada uma dessas pessoas, para que elas entendam qual é a Tua vontade para elas, para que elas não desperdicem nem um dia sequer, porque todos os dias são importantes, os dias fáceis e os dias difíceis, os dias alegres e os dias tristes. Oh, meu Deus, que todos os dias, quando nós acordarmos, nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar e que o Senhor possa fazer a Tua vontade e que nós possamos andar conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade, buscando sempre ao Senhor, e em tudo que fizermos, que nós possamos consagrar a Ti, porque tudo que nós temos vem de Ti, vem do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então não é hora de você retroceder, não é hora de você desistir, nem desanimar. Olhe para o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a fé no Filho de Deus. Então é isso que eu desejo para você, um dia abençoado e que todos os dias da sua vida sejam na presença de Deus. Amém?
Não se esqueça de compartilhar esta oração, esta mensagem no WhatsApp. Busque se lembrar aí de 2, 3 amigos ou um grupo de família. Vamos divulgar a palavra de Deus, porque ela é a nossa única esperança neste mundo tão difícil, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo mais tarde. Deus abençoe.